Fala pessoal, mais uma videoaula então, abordando ainda nosso tema de criminologia. Agora a matéria é política criminal. É mais uma matéria da prova de amanhã para a galera que cursa comigo direito. Tá falando um pouquinho sobre essa matéria, é uma matéria muito simples também, assim como a que a gente viu anteriormente. Vou usar novamente os slides da professora Mônica Goulart, é uma professora extraordinária e fez esses slides que tem uma didática impressionante. Minha voz tá meio embargada porque já tá meio tarde e eu tô morrendo de sono. Mas vamos aos conceitos. O que é a política criminal? A política criminal é uma forma, uma estrutura utilizado para trabalhar em prol de uma construção jurídica favorável à exterminação da criminalidade. Então, mecanismos que são voltados para combater a criminalidade. Aqui os conceitos, conjunto de procedimentos através dos quais o corpo social organiza a resposta ao fenômeno criminal, o estudo sobre o fenômeno criminal, determinação e estudos dos meios ou remédios adotáveis pelo Estado para prevenir eficazmente o maior número possível de crimes, ou seja, o estudo do crime para a prevenção do mesmo, atividades que têm por fim a pesquisa dos meios mais adequados para o controle da criminalidade, ou seja, vai usar de vários mecanismos para estar entendendo esse processo, inclusive através da análise e crítica do sistema punitivo vigente, ou seja, não engloba somente o crime, mas trabalha com toda essa cadeia. É o suspeito, o praticante do crime, o autor em si, né? A pena, o processo de julgamento, o juiz, tudo que engloba a criminalidade, a criminologia, né? Política criminal consiste na crítica do direito penal, fundada em argumentos jurídicos ou ideológicos, ou em ambos, tendente a modificar, manter ou reformar os institutos do direito penal vigente. Ou seja, busca, por exemplo, algumas falhas, busca uma abertura para, por exemplo, que haja talvez uma, uma, uma falha no sistema jurídico penalizador, talvez um crime que, por exemplo, tenha sido cometido e não haja uma pena adequada, isso é analisado, estudado e visto como uma forma para se melhorar no futuro, né? Então, essa é a política criminal, o estudo do crime. Objetivo: a política criminal tem por objetivo a repressão do crime através dos meios e procedimentos do sistema penal em vigor. Esse estudo todo ele serve simplesmente para abolir o crime da sociedade. A busca pelo fim da criminalidade. É essa a finalidade da política criminal. As características. Os fins perseguidos pela atividade política são variáveis de acordo com a visão do mundo e a preponderância dos interesses dos grupos dominantes. Deve estar inserido na planificação geral do Estado, ou seja, cada Estado tem a sua preocupação. Então, a política criminal vai ser útil para a aplicação que aquele Estado está precisando. Por exemplo, no Brasil, nós temos um alto nível de criminalidade nas favelas, né? Temos um alto nível de criminalidade no setor de colarinho branco, na política. Então, uma política de criminalidade, uma política criminal para coibir esse tipo de criminalidade, ela se faz necessária. Então, é montado um estudo, uma pesquisa para estar tentando entender como funciona esse processo criminal. Por exemplo, nesses dois lugares, no caso do Brasil, né, na corrupção, por exemplo, também lá nas favelas, onde acontece o tráfico de drogas, o tráfico de drogas é muito mais efetivo nesses lugares. Então, é feito um estudo para estar tentando minimizar. Tarefas: definir o que seja penalmente relevante, elaborar estratégias de combate ao crime, incrementar a execução das estratégias de funcionamento coerente do sistema. Essas tarefas são um passo a passo para estar trabalhando. Definir o que é relevante, né? Entender o que está acontecendo aí para você falar, olha, isso aqui a gente tem que ser estudado com mais calma, isso não, isso que pode passar, isso não. Estratégia de combate ao crime. Depois de estudado a relevância do crime, começar a estipular algumas tarefas para estar coibindo aquilo ali. O que vai ser útil para a gente terminar com aquele padrão criminal ali. Incrementar a execução da estratégia e funcionamento incoerente do sistema. Então, ver onde está a falha, ver onde está acontecendo aquela quebra ali que está fazendo o sistema todo desmoronar. Por que a criminalidade cresce tanto em determinadas regiões? Porque não há um estudo específico para aquela região.
Entende? Então isso é a política criminal. A política criminal no Brasil ela surge em 84 com a reforma da parte geral do Código Penal, né, da eficácia à lei penal. A lei penal passa a ter sua eficácia afirmada. A LEP, que é Lei de Execuções Penais, também surgiu em 84, que trata das execuções penais em si, o próprio nome já diz. Em 88, a Constituição Federal surge com alguns princípios que garantem o caráter penal, processual e de execução penal mais severos. E em 2006 começa a surgir uma preocupação do legislador com os fatos sociais e com políticas extrapenais. Está no artigo 91 e 92 do Código Penal. Né? Então, a preocupação é sempre muito grande com relação a isso. Movimento de política criminal. Aqui começa o nosso estudo mais apurado. Aqui fala que no Brasil começou na década de 70, né? Discussões foram acentuadas por todo o país. E então viu-se a necessidade de estar sistematizando esse estudo. Né? E 3 linhas se seguiram dessa base. Foi, primeiro, a punitivista, o abolicionismo e o minimalismo penal. Os principais movimentos da política criminal. Falando primeiro do punitivista, como o próprio nome já diz, é aquele sistema que pune, né, que usa do seu recurso para punir. É um movimento que ele foi acolhido no campo brasileiro de movimentos em prol do recrudescimento do direito penal. A principal linha decorrente desse tipo de pensamento é o movimento Lei e Ordem. Né? A política criminal que tem como finalidade transformar conhecimentos empíricos sobre o crime para alternativas de programas a partir de sua perspectiva. O alemão Ralph Dahrendorf foi um dos criadores deste movimento. Este movimento, também conhecido como Law and Order, ganhou amplitude nos Estados Unidos da América na década de 70, com a ideia de repressão máxima e alargamento de leis incriminadoras. Ou seja, é punição rigorosa, incisiva, né? Igual fala que a pena, prisão, punição, penalização de grande quantidade de condutas ilícitas, compreende o crime como um lado patológico. Então é a parte mais arrogante, assim, vamos dizer, da política criminal. Né? Falando que a política criminal ditada aqui, né, apenas justifica com castigo e retribuição. Os chamados criminosos sejam punidos com penas severas e duradouras, morte, privação de liberdade de longa duração, você vê nos Estados Unidos a pena de morte em alguns estados, a prisão perpétua. Ou seja, é um movimento que ele era totalmente a favor da punibilidade. Ou seja, o indivíduo cometeu um crime, então ele tem que pagar. Né? Por isso que a gente vê hoje nos Estados Unidos eu diria assim, que uma relativa segurança, né? entre eles ali. Né? Com o sistema prisional lá é realmente bem eficaz, ao contrário do nosso país. Esse lixo que a gente vive, onde ninguém vai pra cadeia nessa bosta. Só os pobres mesmo. A prisão provisória deve ser ampliada de maneira a representar uma resposta imediata ao crime, que haja diminuição dos poderes do juiz e menor controle judicial da execução, que deverá ficar a cargo quase exclusivamente das autoridades penitenciárias. Ou seja, o juiz só tem que mandar o cara para lá. Depois que ele chegou na penitenciária, filho, aí já era. Aí a lei que rege a penitenciária é como se fosse uma lei extra, né? Nesse sistema de política criminal, no punitivismo. O movimento Lei e Ordem separa a sociedade em dois grupos. Primeiro, composto por pessoas do bem, merecedores da paz, e outros do mal, da proteção legal. Composto por pessoas do bem merecedores da proteção legal. Segundo o nominal, delinquentes, os quais endereça toda a rudez e severidade da lei penal. Este movimento visa então estipar da sociedade toda conduta considerada nociva, assim como aqueles que a realizam. Visa eliminar o crime, a criminalidade, consequentemente criminoso, defende a ideia de que a lei justa e rigorosamente aplicável trará a ordem à sociedade, pondo fim em todos os males. Estou lendo rápido, que vocês podem pausar e ler. Ou seja, elimina-se o criminoso com penas severas. Essa é a base do punitivismo. Cristalizou os pensamentos que o direito penal pôde resolver todos os males que afligem os homens bons, exigindo-se definição de novos delitos e o agravamento das penas combinadas a já descritos. Para tanto, os meios de comunicação tiveram grande influência, dando enorme valor aos delitos de maior gravidade, como assaltos e tal. Ou seja,
houve todo um trabalho arquitetado para que houvesse uma boa aceitação da sociedade para esse movimento. Ou seja, o Estado tentou colocar essa imagem do criminoso como um personagem monstruoso para que a sociedade aceitasse bem essa imposição penal. Foi o que acabamos de falar aqui. Vê-se aqui também uma comum ideia, né, que é onde as leis são fracas, a criminalidade é alta. Onde a criminalidade é alta, as leis penais são fracas. Esse é o que a gente fala sempre no nosso país. Nós temos as leis, mas elas não são rigorosas. Por isso está a criminalidade aí. Eu creio piamente nisso aqui. Surgimento da lei dos crimes hediondos, né, aqui no Brasil. E as pessoas geralmente adeptas a essa doutrina confiam piamente que essa é a única solução para estar se dando com o fim da criminalidade, né? Então, para a gente concluir, é um movimento que se caracteriza pelo seu alto grau de repressão, intensificando a atuação do direito penal, com a implantação de penas cada vez mais severas. Esse que já está bem passado para a gente, né? Estou voltando aqui, pessoal, dar uma lida, né? Só pausar o vídeo, tá, pessoal? Quem quiser dar uma lida. Aplicação do movimento de lei de ordem na atual sistemática penal. Criação da Lei 8072, Lei de Crimes Hediondos, né, que a gente tinha falado. A Lei 10792 também, que fala da Lei da Execução Penal, que institui o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Criação de leis dando proteção a outros bens jurídicos, como o meio ambiente, aplicação de sanções penais, ou seja, a criação de leis para coibir qualquer tipo de criminalidade. Segundo o movimento abolicionista, a Constituição de 88 não recepcionou em nenhum de seus capítulos este movimento, o abolicionismo radical. Esse movimento, o abolicionismo é radical. Sua deve dessa corrente opõe-se a toda forma de direito penal, buscando alternativas ao problema da criminalidade longe do sistema punitivo. Critica-se o sistema penal ainda por ser arbitrariamente seletivo, pois assentado sobre estrutura social profundamente desigual, angaria sua clientela entre os mais miseráveis, reproduzindo assim injustiça e desigualdades sociais. O que acontece? Esse sistema aqui, ele fala assim, por que o sistema punitivo ele trata os pobres de uma forma diferenciada dos ricos, por isso não deve haver essa diferença e tal. E eles julgam que o sistema é arbitrário, ele faz por si próprio, então eles julgam que é desnecessário a penalização severa. A prevenção espacial é igualmente posta em xeque pelos abolicionistas. A prisão local onde pretensamente se operaria a ressocialização. Aqui que ele fala é o seguinte, ele fala que na prisão o preso, né, o criminoso, ele não vai ter a possibilidade de se ressocializar com a sociedade, né? Pelo contrário, ele vai sair ali um verdadeiro criminógeno, como diz a professora. Funda-se no seguinte pressuposto: o direito penal é arbitrário, não castiga igualmente a todas as infrações delitivas, que falamos primeiramente. Quase sempre recai sobre a parte mais débil, que falamos também. O melhor que se pode fazer é acabar de vez por todas com esse sistema de reação social frente à criminalidade, que tanto sofrimento acarreta sem produz qualquer benefício. Não acredito nisso. Acredito que a punição é sim uma forma de se educar o ser humano. Aplicação. Em nosso sistema penal, esse movimento foi aplicado muito isoladamente, como por exemplo, se criminalizou o adultério. Né? Ou seja, é a descriminalização de algumas leis. Tá? Enfim. Né? Movimento minimalista. O senhor Luigi Ferrajoli, Alessandro Barata e Eugênio Raul Zafroni. Mínima intervenção com as máximas garantias. Né? Retorna por base as medidas críticas que os abolicionistas levantam contra o sistema penal, diferindo desde apregoar a necessidade do direito penal. Né? Ou seja, vocês vão voltar agora lá no direito penal, né? Onde ali eles defendem uma pressão penal, leis que definam o crime e que o julguem e que levem ali uma pena, mas que garantam os réus o direito como um ser humano. Também sou a favor dessa lei em parte. Né? Tem alguns criminosos aí que não merecem a vida, não.
Sendo a pena a intervenção mais radical na liberdade do indivíduo que o ordenamento jurídico permite ao Estado, a visão minimalista impõe que não se deva recorrer ao direito penal e sua gravíssima sanção se existir a possibilidade de garantir proteção suficiente por meio de outros instrumentos jurídicos não penais. Ou seja, se tiver como reeducar o cara, tudo bem. Então, reeduque. Agora, se não tiver como, manda para a prisão. Ou seja, é buscar outros recursos para estar reeducando, recolocando esse ser humano na sociedade, esse ser humano criminoso. Entende? E isso é o minimalismo. É tentar buscar outras formas de estar ali tratando com o criminoso, de uma forma menos severa. Aplicação, diminuição da violência que abala a sociedade e compromete o bem-viver das pessoas. Também conhecido como última ratio, limita o poder incriminador do Estado, tornando algum ato criminoso somente se prejudicar algum bem jurídico, e se outros meios de controle social não sejam suficientes para a tutela desse bem. Conhecido como minimalismo penal, constitui-se uma doutrina que propõe a contração do sistema penal com base em dois princípios: o princípio da insignificância e da intervenção mínima do Estado. O que é o princípio da insignificância? Qual que é o teor de peso que um crime tem? Esse é um crime que realmente tem que ser julgado dessa forma? Será que não haverá outra possibilidade de estar julgando dessa forma, uma forma mais branda? Será que se buscasse essa alternativa ou aquela para resolver isso, não seria melhor que uma prisão imediata, que uma intervenção do Estado? Isso que é insignificância e a intervenção mínima do Estado. Assim, as condutas penalmente significantes deveriam ser despenalizadas ou até mesmo descriminalizadas. E o Estado só deveria aplicar o direito penal como última ratio, isto é, em último caso. A intervenção mínima se encontra duas características do direito penal, quais sejam a fragmentariedade e a subsidiariedade. A fragmentariedade espelha o fato de, entre as mais diversas condutas, o direito penal deve tipificar apenas uma parcela dela como crime. Ela impõe uma seleção, seja os bens ofendidos, sejam protegidos. Isso é fragmentariedade. É você dividir, ou seja, você fragmentar um crime para entender qual que é o peso que ele tem. A subsidiariedade, pois, pressupõe a fragmentaridade, derivando-se da sua consideração como remédio sancionador extremo, o qual deve ser ministrado somente quando o outro se revele ineficiente. Ou seja, a fragmentariedade não funcionou, não conseguiu chegar-se a um ponto, então utiliza-se da subsidiariedade, né? A utilização do direito penal, a aplicação da lei, a aplicação da pena. O propósito do minimalismo não consiste em acabar com o direito penal, senão minimizar sua utilização para a resolução dos conflitos penais. Descomplicar aí um pouco o direito, né, penal. Seja impedindo o quanto possível novas criminalizações, seja sobretudo propugnando por uma ampla descriminalização, como também a intensidade e o grau de resposta estatal, especialmente quando se trata de pena de prisão. Aí temos os princípios norteadores, o princípio da insignificância, né? Somente os bens jurídicos mais relevantes é que devem ser tutelados pelo direito penal. Tendo uma intervenção mínima, o Estado, por meio do direito penal, não deve ter em demasia na vida do indivíduo. E da fragmentariedade, né, em dois sentidos. Somente os bens jurídicos mais relevantes merecem tutela penal, e exclusivamente os ataques mais intoleráveis devem ser punidos com sanção penal. O princípio da adequação social. Preconiza a ideia de que, apesar de uma conduta se subsumir ao tipo penal, é possível deixar de considerá-la típica quando socialmente adequada, isto é, quando estiver de acordo com a ordem social. Se está de acordo com a ordem social, se é algo aceitável para a sociedade, então que busque outras alternativas fora a imposição penal. Pela ofensividade, somente podem ser erigidas à categoria de crime e condutas que efetivamente obstruam o satisfatório convivência em sociedade. Isso foi de tal proporção que justifica a intervenção penal. Princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. O direito penal deve se restringir à tutela dos bens jurídicos, não estando legitimando a atuar quando se trata de tutela moral, funções estatais, de ideologia de cada concepção religiosa. Ou seja, o bem jurídico que tem que ser colocado em foco. Se o bem jurídico foi atacado, se houve uma violência contra os bens jurídicos, então que haja uma penalização mais rigorosa. Se não houve, que haja a busca por meios menos rigorosos. Leis minimalistas, né? Por exemplo aqui, nova lei das drogas, a de 2006, né? Que fala da despenalização do uso de substância entorpecente. Por despenalização entendemos que o ato de diminuir a pena de um delito sem
Descriminalizar quer dizer sem tirar do fato o caráter de ilícito penal. Ou seja, houve uma despenalização. Não, para quem usa o entorpecente não pode ser mais penalizado, mas não deixou de ser crime, não deixou de ser ilícito. Haverá outras formas de estar julgando. Lei dos juizados especiais criminais, né, que fala aqui de agilizar o sistema judicial, né? Às vezes tem um probleminha lá mais simples que dá para resolver, você vai no juizado especial ali, resolve suas causas e tal. Então, pessoal, esse foi um resumo bem rápido. Desculpem, eu tô meio grog já, porque ele tá meio tarde. Espero ter ajudado vocês, tentando fazer alguns comentários aqui em cima desse slide que a professora passou. Espero ter ajudado você também que encontrou esse vídeo no YouTube. Se você gostou, clica lá no joinha, dá uma curtida, põe seu comentário lá também, nem que você falando, cara, muito obrigado, você é lindo demais, eu sei disso, mas comenta lá, pessoal, vai me ajudar a divulgar o meu trabalho aí. Agradeço a vocês, e tenham ótimos estudos, não deixe de